Vim aqui conversar com vocês porque ontem, numa brincadeira entre amigos, eu acabei colocando uma foto do antes e do depois. E muita gente me perguntou o que aconteceu, né? Como que aconteceu todo esse processo. Então, vim falar um pouquinho, né, sobre a minha rotina. A primeira foto que eu coloquei, que vocês vão ver aí no vídeo, foi de 2021. Então, eu estava numa rotina muito louca de trabalho, envolvida com a medicina de uma outra forma, né? Trabalhando muito em plantões, mega acumulada, alimentação desregrada, sem atividade física. E a foto que eu coloquei de hoje, ela é do final de semana passado. Então, hoje, né, com uma rotina muito melhor, mais estabilizada, trabalhando de uma forma diferente, com um padrão de sono diferente, com atividade mega instituída. Então, a gente consegue ver, né, uma diferença muito grande do antes para o depois. E aí, o que eu vim falar com vocês, né? Que muita gente me perguntou: caramba, eu não acredito, não lembro de você nessa época. Nossa, como você era diferente, como você mudou. E a pergunta que não quer calar, né? Você usou as canetinhas? Funcionou para você? Então, eu vim falar que, na verdade, naquela época, né, onde eu comecei a ganhar peso, era um período onde eu trabalhava na medicina realmente envolvida com muitos plantões, plantões de dia, plantões de noite, não tinha horário para me alimentar, então eu ou me alimentava com o que dava, não tinha atividade física porque eu não tinha tempo, então eu trabalhava muito mais do que eu gostaria na época, e isso fez com que, né, eu fosse ganhando peso, chegando num estágio onde eu nunca pensei que fosse chegar, porque afinal de contas, desde a adolescência eu sempre fui muito ativa, sempre fui muito envolvida com atividade física. Né, aos 18 anos eu comecei a surfar, então estava sempre envolvida no mar, na praia. Mantinha, né, um padrão de corpo adequado para a minha idade na época. E eu fui vendo tudo isso mudar ao longo aí do início da faculdade de medicina, que foi a segunda faculdade que eu fiz. E quando eu comecei de fato a direcionar o meu trabalho para a saúde hormonal, né, ajuste metabólico, longevidade, medicina do esporte, eu parei e falei, caramba, não vai dar para continuar. Eu não posso, né, pregar aquilo que eu não vivo. Eu não posso falar para o meu paciente que ele precisa fazer e ele não vai entender a importância do que ele precisa mudar se eu mesmo não for um exemplo para ele. E foi aí que eu comecei, então, a esquematizar toda uma mudança de primeiro estilo de vida. Então, eu comecei de fato a abrir mão dos plantões, comecei a mudar os meus horários, comecei a estar mais em casa, a dormir em casa, que era uma coisa que eu fazia